Boa noite, pessoal, tudo bem? Vocês ouvem bem? O áudio tá bom? Consegue me ouvir? Hoje nós teremos a alegria de ouvir Guilherme Andrade, primeiro às 8 horas. Guilherme Andrade, que faz parte do Projeto Sola. Ele é também pastor presbiteriano. E depois nós conversaremos com o Pedro Lucas Dulce. Também é pastor presbiteriano. É o nosso herege do Cerrado. Vamos ver se o Guilherme aparece aqui. Guilherme enrolado. Ó, Pedro. Pedro, tudo bem, Pedro? Eu disse que você é um grande amigo meu, foi meu padrinho de casamento. É uma pessoa na qual eu tenho um grande apreço. Ó, Guilherme disse que solicitou. Bora ver. Aqui apareceu. Fala, chefe. E aí, galera? Tudo bem? Tudo bem? Como é que vocês estão? Como é que você tá, mano? Beleza. Como é que tá a quarentena aí? Cara, aqui em São Paulo parece que é o epicentro da coisa, né? Então, tudo mais intenso, assim. O pessoal aqui tá levando bem a sério a coisa. Então, até a gente tá com algumas dificuldades, assim, enfim, né? Caiu? Não, tô aqui ainda. Tá me ouvindo? É porque deu uma queda, tá dando meio... Certo? Mas aqui tá acontecendo. Pra mim tá tranquilo. Tá me ouvindo agora? É? Tô te ouvindo. Então, como eu estava dizendo, aqui a gente está com alguns problemas assim meio essenciais. Por exemplo, a gente está sem lugar para cortar cabelo e cortar a barba. Olha só. Não, aqui, ó. É gel, não tem jeito não. Aqui tá feia a situação. O pessoal falou aqui que tá travando a imagem do Guilherme. A minha imagem? Será que é É, a minha conexão? eu acho que sim. Será que pode ser a minha conexão? Que isso? Ou Um pode pastor, ser também muita pastor gente faz. presbiteriano com uma conexão dessa. Então. Você vê, né, cara, que nem tudo são flores. Eu acho Por que isso, pode ser também que muita gente está fazendo live e muita gente está utilizando a internet, né? ou você tá enviando música nova aí pro Spotify. Pode ser, né? Foi uma Agora recente melhorou. agora. Essa semana agora foi uma recente, né? A gente Eu lançou vi. no YouTube e aí mandou pro Spotify, mas às vezes no Spotify demora aí coisa de 2, 3 dias, né? Pra subir. Um amigo meu disse que recebeu um abraço que o Guilherme e a Marina mandou lá na live, foi bem legal. Diz que o Weber participou, o Augusto, tal. Piada interna, né? Bom demais. Essa daí É muito interna. só quem é do time que entende. Ó, vamos lá. Nós Vamos lá. recebemos algumas boas perguntas e alguns bons pedidos. Opa! Então vamos começar pelas perguntas e depois a gente vê o que dá hoje. Que hoje é a live com Guilherme Andrade e Pedro Dulce. Eu tenho 80% de chance de alguma coisa dar errado. Que isso, hein? E a primeira pergunta é leve. Existe diferença entre louvor e adoração? Existe.
Existe. Na verdade, cara, todas as terminologias, elas correm o problema é, da gente não conseguir, de ser muito restrita, né? A gente não consegue abranger o todo. Então, na verdade, a linguagem é uma tentativa, muitas vezes fracassada, de representação de uma realidade, né? Uhum. Então, a gente pode admitir, assim, de forma superficial, a gente pode admitir que o louvor, pelo menos aqui para nós, na nossa realidade em português, o louvor seria a música, né? E a adoração, de fato, ela primeiro que ela prescinde da música, e ela está presente em todas as práticas, né? Então é uma Excelente posição para sua imagem acho que travar. cortou de novo, não foi? É. Mas deu para entender? Deu sim, deu para entender. A próxima Então pergunta é... eu resumiria assim, só para a gente trocar em miúdos, eu resumiria assim, que louvor, vamos admitir então que louvor é quando a gente utiliza a música para adoração. Agora, a Sim. adoração em si, ela pode acontecer e deve acontecer, no caso do cristão, de forma intencional em todas as suas atividades. E aí tem um livro do Carson com Keller, que é muito interessante, que é o Louvor. E eles têm uma parte mais teológica do livro, depois a segunda parte do livro é uma parte mais prática. Assim. Na parte mais teológica, o Carson traz algumas definições de adoração muito interessantes. Então ele diz assim que não lato sensu, mas assim, estrito sensu, a adoração, na verdade, ela já foi feita. Porque se Cristo, de fato, ele é a representação, ou ele é a finalidade de toda a lei, então todas aquelas práticas de adoração prescritas por Deus no Levítico, como elas apontavam para Cristo, então Cristo é que realiza a adoração cósmica, né? É como se Cristo fosse um oficiante da liturgia cósmica. E uma vez que Cristo é esse sacerdote cósmico que está regendo o universo num culto a Deus, então nós participamos dessa adoração. Mas quem efetua essa adoração cósmica a Deus é Jesus Cristo. Né? Mas, como eu disse, a gente tem esse problema de terminologias. Então eu prefiro definir assim. Nesse tempo de pandemia, quarentena, todo mundo em casa, boa parte das perguntas foram nesse sentido, né? E uma delas que eu recebi foi: quais dicas você poderia dar para pais que querem fazer culto doméstico, porém não sabem cantar? Então, tem um livro chama Sing, né, Cante, que é daquele casal que é o Christian e o Keith e a Christian Getty, né? Eles têm até uma conferência lá nos Estados Unidos e tal. Sim. E, cara, nesse livro é muito interessante quando ele fala dessa questão aí, né? Então, primeiro ele meio que derruba essa ideia de não saber cantar. Ele diz que todo mundo que tem um aparelho fonador é capaz de cantar. A pessoa pode não cantar com um timbre bom, ela pode não cantar com uma entonação boa, ela pode ter alguma dificuldade. Óbvio que essas dificuldades elas podem ser vencidas com a prática, porque cantar é a mesma coisa que falar, mesma coisa que andar, mesma coisa, é um exercício físico. Então, quanto mais você se estimula, melhor você consegue. Não significa que se você começar a correr hoje, você vai conseguir correr igual o Usain Bolt, mas você vai correr daqui 1 ano melhor do que você corria hoje. Cantar é a mesma coisa. Na prática. Então, às vezes, a gente fica botando essa desculpa, não sei cantar, não sei cantar. Na verdade, pode ser que você nunca vá ser um Michael Jackson, mas você pode ser melhor do que você é hoje. Então, como é coisa muscular, né? Você tem um aparelho fonador, então você consegue se estimular. Então, primeira coisa que a gente tem que entender é isso. Todo mundo é apto, em potencial, por natureza, a cantar. E outra coisa que às vezes a gente pensa é que, assim, uns foram chamados para pregar, outros foram chamados para cantar, a gente não precisa cantar, não. Enfim, ou cantar não é tão importante.
a gente tem mais de 50 menções diretas, assim, no imperativo, ordens expressas na Escritura, cante ao Senhor, cante ao Senhor. Então, quando a congregação se junta, ela tem a obrigação de cantar ao Senhor. Então, sendo assim, no culto doméstico, a gente precisa cantar. Se a gente não sabe cantar, ou não canta como nós deveríamos, ou não cantamos como nós queríamos, isso não nos tira da obrigação de cantar. Então, a gente tem que cantar, ainda assim. Então, eu diria duas coisas. Qual conselho dá para quem quer fazer culto doméstico e não sabe cantar? Canta mesmo sem saber. E aí você vai melhorando com o tempo. Show. E tu no começo definiu, nós tentamos definir sobre louvor e adoração, e essa terceira pergunta é relacionada ainda à adoração. Adoração com cânticos é obrigatório? Bom, é aquilo que eu disse, né? A gente tem mais de 50 ordens expressas da Escritura, na Escritura para que a gente cante. A adoração, ela tem que ser feita na vida do cristão em todas as atividades. Todas as atividades é um trabalho, assim, né? Árvore, né? Adoração, mesma palavra quase para trabalho, para adoração. Sim. Ela tá glorificando a Deus, ela tá fazendo menção da onde se vem aquela habilidade, enfim. Então, a vida toda do cristão é uma adoração. Agora, a adoração nos cânticos, utilizar a arte da música para adorar é uma obrigação do cristão em momentos de solenidade, né? Em momento de culto. Então, o culto cristão tem que ter música. São 5... Eu tenho essa visão assim como presbiteriano, né? Do princípio regulador do culto, mais restrito, assim. Então, biblicamente, a gente pode afirmar que um culto cristão ele tem 5 atividades: pregação, louvor, oração, consagração, ou o momento lá dos dízimos e das ofertas, e aí o quinto é os sacramentos. A bênção e os sacramentos, o batismo e a ceia. Eu já estava pensando na bênção. Inclusive, se discute muito sobre bênção, né? Se a bênção apostólica é parte do culto cristão ou não. Enfim, não quero entrar nesse mérito. Mas o culto, conforme a Bíblia prescreve, ele tem essas 5 atividades. E louvor é uma delas. Então, louvor, adoração com cânticos é uma obrigação do cristão. Uma pergunta aqui bem interessante, eu achei, é essa daqui. Cara, só me responde se deu uma estabilizada aí. Sim, sim. Então, no começo da pergunta ainda estava um delay, sua imagem com a voz. Mas agora estabilizou. Legal. Como fazer a igreja entender que o mais importante não é a música ser agitada, mas a letra falar de Deus? Como fazer a igreja... Peraí, vamos trabalhar primeiro com o pressuposto da pergunta, né? A pergunta pressupõe que o mais importante é a letra. De fato, isso não tem um problema aí nesse pressuposto. Agora, eu penso que uma compreensão equivocada dessa afirmação, que é verdadeira, pode ser nocivo à igreja. Que às vezes as pessoas, nessa ideia de não, a mensagem que é o importante, não é a música. Nessa ideia, a gente assassina a estética, né? Enfim, a apresentação musical e é toda essa dimensão estética que o culto também deve ter. Às vezes toda a beleza, né? Exatamente. Existe um descompromisso com a beleza, né? Uma falta de comprometimento com a beleza. E isso é problema, cara. Eu percebo que às vezes, nós reformados, principalmente, a gente pensa que a gente importar um modelo de culto do século XVI e reproduzi-lo aqui agora, sem nenhum tipo de restrição, a gente pensa que é a forma mais adequada de culto. E não necessariamente. Então, por exemplo, um exemplo simples, assim, na arquitetura, por exemplo. Eu percebo que algumas igrejas mantêm aquelas arquiteturas europeias, aquele pé direito alto, coisa e tal. Só que aquilo não serve mais. Por que aquilo servia? Aquilo tinha uma função. Ele tinha uma função
primeiro, de projeção vocal, porque a gente não tinha, na época, equipamentos e tecnologia, microfone, esse tipo de coisa. E a segunda coisa é que aquilo lá promovia uma sensação estética de celestial, aquela coisa toda, né? Então, saiu uma vez uma fala minha, e algumas pessoas deslocaram uma fala minha de um podcast que eu participei, que eu falei que o pad, aquele som de teclado, né, que dá aquele ambiente, assim, o pessoal da Hillsong, da Bethel, usa muito. Eu falei assim, o pad não é o Espírito Santo. E, cara, isso daí repercutiu pra caramba, um monte de gente colocou. Porque às vezes o pessoal começa o culto aquele negócio assim, dá aquele clima e tal. E aí, aquilo lá não é o Espírito Santo, de fato. Mas aquilo lá é importante, muito importante para ambientar a coisa. E às vezes o pessoal não percebe que, por exemplo, a arquitetura do século XVI também tinha essa função. Aquela coisa ser alta, você se sentir pequeno diante do eterno e tal. Então, a estética, ela não é o principal, mas ela tem função. Ela faz parte do conjunto, né? Faz parte. A gente não pode dissecar, né, a música, porque a música é uma arte híbrida. São duas artes, na verdade. A literatura, né? A letra é a literatura, enfim, a mensagem, a poesia, e a música propriamente dita, que é enfim, harmonia, melodia e ritmo. Agora, música não é evangélica ou não evangélica. Música é música, são outros critérios. A música ela tem que ser boa, não tem como se saber se a música é evangélica ou não. A mensagem da música ela pode ser cristã ou não cristã. Então, percebe que para você identificar a música, primeiro você tem que entender que a música são duas artes. Então, às vezes eu percebo que em algumas igrejas, gente, em nome da mensagem, às vezes a gente assassina a estética. Então, dito isso, primeira parte, colocando, se resguardando desse equívoco, então vamos para a pergunta de fato. Como estimular a igreja para que ela entenda que a mensagem é mais importante? Cara, é muito difícil. Essa é uma pergunta que bastante gente faz e é uma pergunta que eu fico me perguntando, assim, eu fico tentando identificar um padrão. Porque tem algumas comunidades, por exemplo, que um cara, ele acessa o YouTube, aí descobre o Augustus ou o John Piper falando sobre alguma coisa, e aquilo incendeia o coração do cara. Às vezes o cara é de uma comunidade mais carismática, alguma coisa do tipo. Aquilo incendeia o coração do cara, aí o cara vai lá e começa a passar para todo mundo. Aí, dependendo do carisma desse cara, todo mundo aceita e aí começa um rebuliço na igreja. E aí todo mundo começa assim, cara, a gente tem que olhar mais para as letras das músicas do que propriamente para as outras coisas que a gente estava se importando tanto. Então eu percebo que às vezes acontece isso. Mas tem comunidades que às vezes não acontece isso. Às vezes é o contrário. Às vezes um sujeito ele vai na internet, descobre a coisa, aí ele, sei lá, ele lê lá um blog, lá o Cante as Escrituras, uma coisa do tipo. Aí ele chega na igreja, tipo como um xiita. Não, gente, porque agora essa música não pode, aquela música não pode, aquela música já não serve mais. Igual esses dias um cara chegou e falou assim, não pode cantar a Único. Pô, cara, a Único é quase canônico, bicho. A Único que é digno de receber. Quer dizer, esse trecho, inclusive, é de Timóteo, né? Aí eu falei, por quê? Ele falou, não, porque fala, coroamos a ti, ó Rei Jesus. Ninguém coroa Jesus, Jesus se autocoroa, sei lá o que. Tá. E aí, cara, às vezes, esse tipo de abordagem, às vezes causa mais estranheza, mais um aspecto negativo do que positivo. Aí gera, enfim, discussões, dissensões, facções dentro da igreja, aquela coisa toda que a gente está cansado de ver. Então, eu não consigo, por exemplo, estabelecer qual que é um paradigma. Por exemplo, pastor, como que eu faço para que minha igreja entenda isso? Cara, eu não sei. Eu diria assim, primeiro, tudo que você for falar nesse sentido, fale com amor. Sim, com então, certeza. Você precisa ser muito amoroso com as pessoas. A segunda coisa, você precisa ter humildade para falar. Porque muita gente descobre uma coisa e aí agora ele quer colocar isso na mentalidade das outras pessoas, impor isso. Agora, você tem que pensar que há uma semana atrás, você pensava como eles. E Deus teve misericórdia de você. Então você tem que ter misericórdia dos outros, esperar que o Espírito Santo vai fazer a sua obra ao tempo dele, entendeu?
Então, eu não tenho uma fórmula assim para dizer como fazer para a igreja dar, ó, faz isso, 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 passo um, passo dois, passo três. Não, eu não tenho. Mas o que eu diria é que todas as suas investidas nesse sentido, que elas sejam regadas, encharcadas de amor e de humildade. Com certeza, é um processo, né? Não dá para você empurrar a goela abaixo uma coisa que é quase canônico o que está sendo feito, né? Então, assim, é um processo que precisa ter paciência. Sim. Todo mundo já ouviu, ou o mundo já ouviu, boas composições de Guilherme Andrade. E a próxima pergunta envolve isso. Como construir um cântico que agrade a Deus? Em passos práticos, por onde começar? Arranjo, composição? Como que funciona esse mundo da composição? Cara, então, como compor uma música que agrade a Deus? Eu acho que primeira coisa, são muitos aspectos. Primeiro, eu acho que são as virtudes internas. Você pode ter toda a técnica, você pode ter todos os caminhos, você pode ser um ótimo teólogo, você pode fazer a coisa da melhor forma possível. Mas se não for sincero, isso... E a música tem muito disso, né? Tem música que você ouve, cara, mesmo que pelo rádio, você percebe que o cara tá emocionado cantando. A música tem a capacidade de veicular as emoções, assim. Então eu diria que a primeira coisa, cara, você tem que ter uma vida de devocional, você tem que ser sincero. É uma árvore boa que dá bons frutos. Não adianta você querer os frutos. Como fazer? Como dar frutos? Se você for uma árvore boa, você vai conseguir dar fruto. Então a primeira coisa é disso, é você cuidar do seu próprio coração, cultivar coisas boas no seu próprio coração. Aí, dito isso, eu diria que os processos para composição são muito distintos, né? Tem pessoas, por exemplo, que fazem isso muito intencionalmente. Tipo, hoje eu vou escrever uma música sobre isso. Aí senta e escreve. Às vezes não fica muito boa, às vezes fica muito boa, às vezes passa 1, 2, 3, 4 semanas trabalhando na mesma coisa até chegar no ponto de terminar. Tem outras pessoas que já têm assim já tem o negócio mais transcendental, assim, né? Então ele tá Vem. É o cara que o negócio vem e Recebe. aí às vezes ele tá no banheiro, às vezes ele tá tomando banho, aí tem que pegar o gravador e tal, sabe? Então agora aí o cara fica esperando assim o espirro cósmico, né? A gosma do espirro cósmico pegar nele para ele ter a inspiração e aí pegar e escrever, né? Eu acho que isso é interessante. Tem muita gente que funciona assim. A criatividade vem assim, e enfim. Só que você não pode ficar esperando isso. Você tem que trabalhar. Composição, cara, como qualquer outra coisa, é técnica. Você tem que fazer brainstorm de palavras. Cara, vou falar desse assunto. Então, quais palavras são chave nesse assunto? Anota tudo num papel. E aí começa a fazer suas rimas. E como tudo na vida, é disciplina. Então tem um cara que eu gosto muito, que é o John Foreman, que ele é cantor e compositor daquela banda Sweetfoot. E ele fala, tem um documentário dele, tem até no Netflix, ele fala que ele escreve pelo menos um verso por dia. Então todo dia ele está compondo, todo dia ele está compondo. Então às vezes ele está numa música lá empacada, assim, sei lá, escreveu 80% da música, aí ele vai revisitar às vezes alguns arquivos antigos, aí ele descobre um refrão bom pra caramba que ele fez há 2 anos atrás, que encaixa nessa música, e aí ele faz a coisa. Então é disciplina e paciência, né? Não pode desistir. A primeira música que eu fiz, cara, eu tinha 10 anos. E é uma música horrível. Horrível. Cara, é muito engraçado. Põe ela no cola, canta ela É no melhor solo. que algumas músicas por aí hoje. Mas é horrível, cara. É horrível. Não queira imaginar. Como você define, ou como nós podemos definir especificamente o canto congregacional? Cara, tá aí uma discussão, viu? Às vezes as pessoas falam assim, um dia a gente foi tocar, o Sola foi tocar num congresso. Era um congresso de uma outra denominação, não era presbiteriana. E aí a gente chegou lá, cara, e aí a gente percebeu que a liderança da rapaziada conhecia o Sola e gostava muito. E aí eles decidiram levar a gente. Mas o restante do pessoal
Ninguém conhecia o Sola. O Era tipo público. um pessoal, assim, era um público assim, muito over, assim, era um público que gostava assim, de música, dessas músicas aí mais midiáticas e tal. E aí, antes de começar o evento, a menina veio assim e falou assim: olha, a gente vai fazer uma parte assim, tipo um culto, e aí depois de terminar o culto, vocês fazem um show. Aí, legal. Ela falou: no culto tem como vocês cantarem umas músicas mais congregacionais? Aí eu fiquei imaginando. Não, aí foi engraçado. Aí eu perguntei quais. Porque eu pensei que era mais congregacionais do Sola, né? De fato, tem umas que são mais, enfim, mais adequadas para a igreja e outras que são mais adequadas para você ouvir em casa ou em outros momentos, né? E aí, cara, ela falou assim umas músicas que eu não conhecia, mas que parecem que é super famosas assim no YouTube hoje e tal. Aí ela falou: é uma música assim, assim assado. Aí eu olhei com uma cara estranha e falei: não conheço. Ela assim: como assim você não conhece? A música tem não sei quantos milhões de views e tal. Porque você sabe que o que chancela hoje o artista é o YouTube, né? Eu tenho não sei quantos mil inscritos e tal. Tem não sei quantos mil views. Aí quando ela falou isso, eu falei assim: tá, legal. Então, ou seja, ela empregou o termo congregacional na pior forma possível, que é a música ser conhecida. E não necessariamente uma música que toda a congregação cantaria porque ela é conhecida, é uma música congregacional. Se fosse assim, Evidência seria a música mais congregacional possível, né? Eu tinha um professor na filosofia, aqui na Universidade Federal, que falava: você pode gostar de rock, sertanejo, gospel, o que for. Se tocar Evidências, a maioria sabe. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Então, às vezes a gente pensa que é isso, que é Evidência, que congregacional é uma música mais conhecida. Outras pessoas eu já percebi que elas empregam esse uso do tipo assim, músicas mais antigas e que a igreja já está acostumada a cantar. Então, uma música congregacional é uma música que todo mundo canta. É óbvio que uma música congregacional é uma música para todo mundo cantar, mas nem toda música que todo mundo canta é uma música congregacional. Então, cara, essa é uma discussão bem difícil. Assim, muitas pessoas têm sugerido quais são os parâmetros. O que eu acho são 4 coisas. Primeiro, a música ela tem que ser acessível para todas as pessoas. Então, por exemplo, músicas que tem muito melisma no vocal ou que tem uma extensão vocal muito grande, muito alta, muito baixa, a igreja não consegue cantar. Então, elas não são adequadas, não é porque elas são ruins ou tem algum problema teológico na música, mas é que às vezes a igreja não consegue acompanhar, entendeu? E às vezes até músicas que são fáceis, mas o ministro ele dificulta, porque ele é muito bom, tem muita técnica, e aí acaba usando aquele momento ali como um exibicionismo técnico, mais do que como um instrumento de Deus para conduzir a igreja a cantar. Porque o sucesso do ministro de louvor não é quando ele canta bem, é quando ele faz a igreja cantar. Então, o louvor foi bom, não é se a banda tocou muito bem, se o cara cantou muito bem, se o som estava muito bem mixado. O louvor foi bom se todo mundo cantou, se toda a igreja cantou. Então, esse é o parâmetro. Então, a primeira coisa, a música ela precisa ser acessível. Então, aquele senhorzinho lá de 70 anos, ele tem que conseguir cantar a música. Você está servindo ele. Se ele não está cantando, é que você não está servindo ele direito. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa, eu acho que a música ela tem que ter uma letra adequada ao culto cristão. E o que é uma letra adequada ao culto cristão? É uma letra que ela é extraída da escritura, ou literalmente, ou mesmo que ela não seja literalmente extraída da escritura, ela precisa ser fruto de uma exegese comprometida com a verdade das escrituras. Então é igual pregação. A nossa pregação é inspirada? Não, a palavra de Deus é. A nossa pregação é iluminada. E é um meio de graça. Então, eu acho que o louvor é assim, ele não precisa ser literalmente o texto, como o pessoal, às vezes, da salmodia exclusiva diz que tem que ser. No culto cristão, a gente tem que cantar só o texto bíblico. Eu acredito que não. Mas a gente precisa cantar canções que sejam coerentes com a verdade bíblica. Não com o que a gente acha que Deus é, mas aquilo que Deus diz que Ele é. Porque a verdade a respeito de Deus é aquilo que Deus diz a respeito de si mesmo. Não é o que a gente acredita a respeito de Deus.
Então tem uma música de uma moça aí que uma vez a gente foi tocar num lugar, ela foi tocar antes da gente, ela começou a cantar lá. Ah, Jesus, eu quero sentar no seu colo, que você é meu namorado, não sei o quê. Tarará. Então, onde na Escritura que diz que Jesus é o nosso namorado? Então, não diz. Então, essa é uma ideia que a pessoa retroalimenta a respeito de Deus. E Deus é quem ele diz que ele é, não quem a gente acha que ele é. E Deus diz as verdades a respeito. Acessível a terceira. Aqui apareceu que tá ruim a conexão. Eu acho que é a minha conexão mesmo. Voltou? Voltou, Agora não? voltou. Voltou? Agora tá voltando sua imagem. Eu te ouço, mas sua imagem está voltando. Tá. Então a gente parou no terceiro ponto, né? Isso. Cara, terceiro, eu acho que um louvor congregacional, ele precisa atender a demanda daquela liturgia, daquele culto. Tem louvor que ele é muito congregacional, mas às vezes colocado naquele culto, antes daquele sermão ou depois daquele sermão, ele não faz o trabalho que um louvor deveria fazer na comunidade. Então a gente precisa ser muito intencional em escolher músicas, porque às vezes a gente escolhe músicas mais pelo nosso gosto e não entende muitas vezes da unidade litúrgica, que cada liturgia ou cada culto está contando uma história. Então as suas músicas, elas precisam, enfim, elas precisam estar enquadradas ali na coisa, né? Da liturgia. E quarto e último lugar, cara, eu acredito que um louvor congregacional, ele é um louvor que é fácil de decorar. Então tem músicas, cara, que são muito boas, assim, tem um pessoal do Brasil que labuta, assim, por fazer uma música de louvor, MPB e tal, que é muito legal mesmo. Mas às vezes músicas muito grandes, muito difíceis de decorar, e aí a música acaba ficando muito distante da realidade do povo, né? Algumas músicas do Sola, e a gente admite isso, não são feitas para ser músicas congregacionais. Por exemplo, a gente tem uma música que chama Maria. Maria, ela pode ser tocada numa liturgia, sei lá, para exemplificar um sermão. Ela pode ser tocada numa liturgia no momento onde o pastor vai pregar a respeito daquele texto, e aí antes você quer preparar os irmãos, enfim. Mas ela não é apta, por exemplo, para o canto de adoração, para o momento do louvor congregacional. Porque ela é a história de Maria, né? Ela não tem exaltação, ela não é doxologia. Então eu acho que a música, para ela ser congregacional, ela precisa ser uma música ortodoxa e uma música doxológica. Muito bom, cara. Parabéns. Em tempos de pandemia, como o louvor a Deus pode nos ajudar a acalmar o nosso coração? Cara, eu sugiro muito para vocês que vocês leiam. Não, que vocês leiam esse livro desse casal Getty. É um livro que chama, sim, Kant. Acho que aqui no Brasil tem ele em português. Pela Fiel, pela Fiel em português, pela editora Fiel. E ele fala muito desse caráter transformador. Olha lá, o Uriel tá procurando o que ele vai sortear para vocês. Opa, falei nada. Ele fala muito desse caráter assim transformador do louvor, cara. Eu acho que o louvor ele traz consigo essas duas dimensões, né? Essa dimensão das emoções, que, como eu disse mais cedo e reitero, às vezes a gente, principalmente que eu digo nós reformados, às vezes a gente não valoriza muito a dimensão das emoções, né? O Jonathan Edwards falava muito sobre isso, né? Chamava de afetos, né? Ternos afetos, aquela coisa toda. Tem até um livro dele que é Religions Affections, que é afeições religiosas, que ele fala muito sobre isso. Da Vida Nova, né? Ele fala muito sobre isso.
Então, o louvor, ele carrega esse lance da emoção. Então, ele tem essa capacidade de emocionar. E assim como qualquer outra música, mesmo que ela não seja, que tenha uma mensagem cristã, mas ela tem a capacidade de acalmar a gente. Enfim, a música clássica, aquela coisa toda, a gente fica mais calmo por conta desse aspecto da música. Agora, essencialmente, uma música que tem uma mensagem cristã, que traga uma mensagem de consolo, então isso aí ainda fica mais amplificado, porque a música ela tem esse caráter didático, né? Então a música ela como foi na outra pergunta ali, né? Por que música é obrigatória, né? Enfim, eu não sei, por exemplo, por que Deus escolheu a música como arte para a gente reproduzir nas nossas liturgias. Eu não sei. Deus poderia ter escolhido dança, poderia ter escolhido teatro, poderia ter escolhido uma série de outras coisas. Não sei por que ele manda a gente cantar. E biblicamente a gente não sabe por que ele manda a gente cantar. Mas biblicamente a gente sabe que todos os grandes atos de Deus foram anunciados ou foram louvados com música. E eu acredito que a música ela tem um caráter didático muito grande. Ela ensina muito. Então, por exemplo, a gente, se você ouve um sermão, por melhor que o sermão seja, tipo um pregador igual o Uriel, você passa 2, 3, 4 meses, você esquece do sermão. Agora, música, cara, às vezes música que você ouviu lá na infância, ela fica gravada na sua memória. Por quê? Porque além da mensagem, ela tem esse caráter musical. Então é muito pedagógico. Então eu não sei se essa é a razão pela qual Deus escolheu que a música fosse a arte para a gente reproduzir nos nossos cultos e na nossa vida. Mas isso é verdade. A música tem um caráter pedagógico muito grande. Então, resumindo a coisa, nesse período de pandemia, e não só de pandemia, em todas as dificuldades e adversidades que a gente tem na vida, quando a gente canta ao Senhor e quando a gente ouve canções que exaltam o nome do Senhor, nós estamos ao mesmo tempo que acalmando o nosso coração, nós estamos instruindo o nosso coração a respeito da verdade de Deus. E com a música parece que isso tem a capacidade de ficar ainda mais guardado. Então eu vou contar uma experiência rapidinho para vocês, que foi quando a minha esposa, enfim, ela teve câncer, o meu filho precisava de uma cirurgia, a gente passou um período muito difícil. Então a minha esposa e o meu filho ficaram doentes assim no mesmo período. Ele foi envolvendo o nascimento, então ele tinha uns 15, 20 dias de vida e já teve uma série de complicações, ela com câncer. E aí precisava fazer cirurgia, uma loucura, cara. E aí com isso veio uma crise financeira na nossa família, porque para cuidar dos dois, eu tive que abrir mão de uma série de atividades que eram rentáveis, e também a cabeça fica a milhão, enfim. Então, assim, um abismo chamando outro abismo. Aí eu lembro que uma das canções que fez muito sentido para mim e que pastoreou meu coração é Confiança. Então, quando eu ouvi, cara, eu chorava igual criança. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me faltar. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar falhar. E 126 também. E teve um dia que eu chorei compulsoriamente durante 3 horas seguidas, porque foi no dia que a gente fez a 126. Se sair a semear e as lágrimas nos seus olhos não pararem de cair, se lembre de quem te libertou, é a alegria que o fará voltar a sonhar. Então a música tem essas características. O solo já fez muita gente chorar, viu? Ariel, não me diga que você chora, bicho. Que isso, eu não. Quais conselhos você daria para um grupo de louvor local que está começando a organizar o louvor da igreja? Começando a organizar o louvor da igreja? É, uma igreja que está começando. Tá. Cara, algumas coisas assim. Primeiro que eu aprendi na caminhada que é uma ilusão de achar. Agora foi? Voltou? Só o áudio. A imagem tá. Estranho. Pois é. Minha conexão não costuma ser tão ruim assim. Pelo amor de Deus. Vê aí. Foi?
Melhorou? Não? Não. Você tá perfeito aqui pra mim, cara. Você tá até um pouquinho mais bonito do que você é na realidade. Ah, sério? Eu lembrarei disso nos próximos convites. Lembrarei. Ai, ai. Bom, mas eu vou falando aqui, dá pra ouvir, Ah, né? dá Então, para ouvir, pode falar. uma das coisas que eu perdi a ilusão é de achar que a gente vai chegar assim no ponto de parar e dizer assim, ah, tá tudo certo no ministério. Agora é só seguir, não tem mais nada para implementar. Porque assim, quanto mais você organiza, mais o ministério cresce. E quanto mais o ministério cresce, mais demanda tem. Assim. Então é sempre, quanto mais gente, mais difícil vai ficando a coisa. Mas eu diria assim, primeiro, uma coisa que tem me ajudado bastante é definir um repertório anual. Então a gente define quais são as séries de sermões, tudo que vai ser falado, os temas daquele ano, e aí a gente define um repertório anual, 40, 50 músicas, sei lá, que nós vamos cantar durante o ano inteiro. Então daí você já parte, já tem de onde partir, né? Depois eu faço o índice que eu organizo essas músicas por temas. Então essa música fala sobre a morte de Cristo, essa música é sobre os atributos de Deus, enfim. E aí, quando a gente precisa de alguma música específica, já vai nela. Segundo, fazer tudo com antecedência. Eu ainda tenho um pouco de dificuldade nisso, mas você fazer escalas com antecedência, assim, se possível 15, 20 dias antes, você ajuda os seus liderados, o pessoal que é voluntário na igreja, a se organizar melhor. Você pode cobrar também com mais intensidade, uma vez que você é mais organizado. Então, fazer tudo com mais antecedência. Vai ter um culto especial daqui 2 meses, já começa a planejar isso agora. E, cara, uma última dica, assim, que é uma coisa que eu levo no meu coração não importa se vai ter uma pessoa, se vai ter 5 pessoas no culto, se você está tocando num sistema de som da Meyer Sound ou se você está tocando numa ciclotron. Você tem que tocar da melhor forma possível, cantar da melhor forma possível, como se você estivesse numa multidão de 50 mil pessoas, assim. Porque isso vai te ajudar a você disciplinar o seu coração para sempre entregar o seu melhor. Então, às vezes, bandas que estão começando, ou igrejas que estão começando, às vezes o cara costuma fazer a coisa mais ou menos, assim, porque vai ter 10 pessoas, 20 pessoas só lá, então tudo bem. Não, troca a corda do seu violão, como se fosse para Afina. um grande evento. Cara, afina bem e vai cantar a Deus como se não houvesse o amanhã. Então, essas são algumas coisas que você pode iniciar fazendo para melhorar aí a sua organização do louvor. E essa questão que você falou de ter uma liturgia do louvor organizada, uma seleção de músicas para o ano, ajuda o irmãozinho, o senhorzinho lá da igreja, a irmãzinha lá da igreja, que não tem tanta facilidade em ela aprender as músicas. Porque se você passou o ano inteiro Sim. cantando só música diferente, encerra-se o ano e ninguém aprendeu uma música para cantar com a igreja. Então, se você Isso, fazer essa liturgia que você falou, facilita o louvor como igreja, como comunidade, né? A gente tem que pensar o seguinte, nem sempre todos os irmãos vão estar em todos os cultos. E às vezes as igrejas vão crescendo muito, vai ficando muito heterogêneo, os ministros, o pessoal que canta, e aí cada cara vai lá e escolhe uma música nova, assim, porque, enfim, às vezes o cara quer ter ele quer ter o lance, assim, a fama de ser o vanguarda, né? De sempre estar trazendo coisa nova. E aí, cara, fica trazendo muita coisa nova, às vezes motivado pelo gosto pessoal. E, bom, enfim, aí você sabe os resultados, né? Quer cantar todo o lançamento do Sola para fazer um vídeo e postar nos stories e marcar o arroba, aí não dá. Tem que pensar na igreja. Tem que pensar nos irmãos, né? Exatamente. Ó, a nossa penúltima pergunta é: existem músicas cristãs para malhar em casa? Ai, caramba. O pessoal leva muito a sério o nome desse projeto. O pessoal leva Interessante, muito. cara. Travou a conexão de tão boa que a pergunta foi. Tão boa que foi essa pergunta. Cara, eu acho, assim, sinceramente, que
quando você vai malhar, você precisa de uma música para te dar a energia, né, que você precisa. Então, de repente, você não precisa de uma música cristã para esse momento, né? Com uma mensagem cristã. Como eu disse, música cristã é a mensagem da música cristã, não é o ritmo. Não existe um rock que é de cristão e um rock não cristão, não. Não tem uma bateria que é de Deus e uma bateria que é do diabo. É tudo som de bateria. Sagrada e a outra então, não. Assim, exato. Então, quando a gente fala música cristã, a gente está falando da mensagem, da letra. Então, se você vai estar malhando, possivelmente você não vai estar no momento de reflexão da letra e tal. Então, eu diria para você ouvir outras coisas. Ouve músicas que vão te dar essa energia aí, músicas eletrônicas ou rock pesado, sei lá, enfim. Ouve inglês, que se você não entender inglês também, tanto faz. Bola para frente. Bola para frente. Tem seu exercício. Faz o exercício. O importante é fazer o seu exercício. Tá limpo. Antes da última pergunta, nós temos 2 pedidos especiais. Olha aí. Ouvirmos Andrade cantar 23. Olha só. E depois cantar Êxodo. Olha aí, cara. Só você mesmo para fazer isso, hein, Uriel? Ai. É só eu sei o preço. Isso eu lembro inteira, né? O Senhor é o meu pastor. Eu sei que nada irá me faltar. Em campos bons me faz deitar por águas calmas me levará. Os meus pés fazes andar na estrada da retidão. Se do caminho eu desviar, o teu castigo me consolará. Se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Quando no vale ter que passar, não temerei, pois sei que perto estás. E se a morte me assombrar, a tua graça me acolherá.
paixão. Todos os dias me acompanharão para sempre. Eu morarei na eternidade onde estás. Yeah. Se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Se o Senhor, meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso desejar. Por aí. Fera, hein? Canta Êxodo e acabou. Cara, deixa eu ver se eu tenho uma palheta aqui, cara. Que isso, ó. Tudo organizado pra live de hoje. Né? É, tu vê? Eu esqueci. Deixa eu ver se eu tenho uma aqui. Ó, achei aqui no chão. Ó, achei no chão. Achei uma palheta no chão, cara. Olha aí. Tá vendo? Isso porque eu falei de fazer as coisas antecipadas aí, meu. E organizado. Do caramba, né? Faltou minha xícara do PNO. Eu tenho, hein, meu? Eu sei, eu já ia falar isso. Falar, ó. Tem. David, canta Uriel. Rapaz, vocês querem que a live caia? Se quiser, eu aviso. Escuta, saudade de você, cara. Estamos fazer churrasco lá em Goiânia, lá em Caldas Novas. Caldas. De novo. É. Rapaz, espero que essa quarentena acabe logo. É isso aí. Vamos lá. Eu acho que é mais ou menos assim, ó. Enfim chegou, o cordeiro foi cortado. Ele vem pra nos visitar. Na porta o sangue está, no crepúsculo da tarde. Ele vem pra nos libertar. Todo escravo será livre, nem choro se ouvirá. Toda fome saciada, nossa voz ele ouviu. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e função, grandes coisas ele fez. Seu reino é pra sempre. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e função, grandes coisas ele fez. Seu reino é pra sempre. Na cruz o sangue está, é sexta-feira à tarde. Ele veio pra nos salvar. Esmagado o filho foi, Cristo está crucificado. Canta aí. Morreu. Sua vida derramou, nenhuma condenação há. Na montanha da caveira ao
graça nos trouxe a redenção. Não há mais razão pra chorar. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas Ele fez, seu reino é pra sempre. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas Ele fez, seu reino é pra sempre. Foi. Show, show, muito bom, muito bom, muito bom. Bom demais, Cara, mano. a última pergunta antes das minhas palavras finais é: o pessoal perguntou, aonde eu descubro que o Sola vai cantar na minha cidade? Cara, agora na época da quarentena não estamos cantando em Não lugar nenhum. pode cantar. Caramba, cara, tá sendo até difícil para nós, porque cancelou um monte de evento e aí a gente está tentando remarcar enfim. Mas já Ainda tá bem que os tudo meus é cheio tudo o ano que vem, né? É porque já tava tudo cheio o ano, aí meio que tá pegando esse ano e passando pro ano que vem. Tá uma loucura, cara. Mas então, geralmente a gente anuncia lá no Instagram. Enfim, todo começo de mês tem uma arte lá que a gente coloca todas as agendas do mês, assim. Mas agora eu tô aí orando pra gente voltar o mais rápido possível, cara. Porque tá difícil a saudade. Ainda bem que as minhas datas são todas ano que vem. É isso aí, cara. Chefe, Cuidado com a obrigado. sua data não ser substituída por nenhum outro, hein? Ah, é? Ih, Ih. depois a gente conversa isso no particular. E qualquer coisa, dá para fazer uma live aqui, queimação, né? Qualquer coisa. Um hashtag nunca mais Projeto Sola, né? Ó, deu a deixa. Chefe, muito obrigado pela disposição em responder, em cantar pra gente. Foi muito bom. Realmente saudade de vocês, saudade do tio, da Tainá. Deus abençoe vocês aí nesse Amém. período de quarentena. E qualquer coisa, estamos aqui. É isso aí. Vamos fazer isso mais vezes, eu gostei muito. Vai ser legal. Qualquer Tamo coisa, junto. um dia a gente tenta fazer com o Yamarino. Vamos ver Também se eu mando um isso. abraço para eles. Seria muito legal. Vamos fazer sim. Tamo junto, meu irmão. Fica com Deus. Abração. Tchau, E tchau. quando passar tudo isso, vamos se encontrar lá no Rio Quente Resort. Lá no Recanto do Niel. Recanto Daniel, é isso aí. Deus abençoe, Tchau, tchau. mano. Fica com Deus. Valeu, até mais. Pessoal, daqui 2 minutinhos, às 9 horas, nós conversaremos com Pedro Lucas Dutti. Queria agradecer vocês que ficaram até agora, mesmo com alguns probleminhas aí nas conexões, mas eu sei que ajudou e foi muito bom ouvir o Guilherme respondendo e depois cantando um pouquinho pra gente, tá bom? Até daqui a pouco. Abraço, fiquem com Deus.